nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como que dentro de mim tem uma parte que quer fazer uma coisa, mas ela faz outra? Como que dentro de mim tem aquilo que funciona, que parecia com os meus pais, parece que eu tô repetindo o comportamento dos meus pais e que quando eu era criança pensava assim, eu nunca vou fazer isso que os meus pais fazem. E aí a gente, quando vira pai e mãe, a primeira coisa que a gente faz é isso. Olá, eu sou Juliana Rossetti e realizo mediação com pais e professores para que possam transformar relações tóxicas e disfuncionais em relações saudáveis e funcionais com seus filhos e alunos. Hoje eu vou fazer um apanhado do que eu venho falando para você ao longo desses meses. Quem está me acompanhando sabe que eu tenho postado semanalmente vídeos falando da importância da gente se comunicar de uma forma direta, de uma forma limpa, sem ruídos. Tenho falado da importância do autoconhecimento, tenho falado da importância da gente ter um relacionamento saudável com os nossos filhos, com os nossos alunos dentro de sala de aula. E isso tudo tem um porquê. Quando a gente se dá conta dessa importância, a gente nunca mais volta a incorrer nos mesmos erros, ou a fazer os mesmos erros, ou até, na verdade, reconhecer que é um erro ou que é uma dificuldade que a gente tem enquanto pai, porque a gente tem enquanto mãe, enquanto professor, e a gente não faz mais. E através da análise transacional, que é a teoria do desenvolvimento da personalidade, que eu sempre falo aqui, que é o nosso embasamento científico que eu trago aqui para vocês, é que a gente vai conseguir, que a gente consegue de fato fazer essas mudanças. Isso aconteceu comigo na minha vida pessoal, primeiro enquanto pessoa, depois enquanto mãe. Então as minhas relações, a minha relação com os meus filhos, a minha relação de casal, a minha relação familiar, a minha relação social, a minha relação de trabalho, tudo mudou. E mudou de verdade, porque a gente fala que a análise transacional ela tem vários conceitos, no sentido amplo de que ela é tão potente, ela é tão maravilhosa, que ela até é um estilo de vida. E a gente vive a teoria na prática, a gente vive isso no nosso dia a dia. É impossível a gente aprender os conceitos da análise transacional, e não colocar isso em prática, porque ela não vai só ser um conceito fácil, de fácil entendimento, de fácil acesso, de rápido acesso. A pessoa que entender, a pessoa que se disponibilizar a ouvir os conceitos da análise transacional, inevitavelmente vai passar a praticá-los, porque a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar para melhor. Você sempre vai pensar um pouco antes de tomar alguma atitude, de ter um comportamento, principalmente quando a gente fala de comportamentos tóxicos, de comportamentos disfuncionais. Porque se a gente for perguntar para alguém se ele quer continuar a ter esse comportamento com um filho, com um aluno dentro de sala de aula, ele não vai querer ter um comportamento tóxico, um comportamento disfuncional, um comportamento que prejudica aquele aluno, aquele filho. Ninguém quer isso. A gente quer o bem dos nossos filhos, o bem dos nossos alunos. E exercitando a gente primeiro, tendo ação de comportamentos saudáveis, comportamentos ok, comportamentos que funcionem de verdade, que sejam sustentáveis. E que aqueles alunos, aqueles filhos, nossos filhos, possam receber aqueles comportamentos, aqueles ensinamentos que vêm da gente e no futuro passar adiante. E passar de uma maneira plena, de uma maneira consciente, de uma maneira significativa, que eles não vão mais esquecer. Então, se você deve estar pensando, então eu não vou mais errar como pai, como mãe, como professor. Não, de jeito nenhum. A gente vai, de alguma forma, viver alguns erros, e assim a gente vai errar, porque somos humanos. A questão é, o erro que eu estou praticando ou a dificuldade que eu tenho, se eu começo a perceber
ou se eu, na verdade, reconheço isso como uma dificuldade, então erro, porque a questão de ser erro ou acerto fica um pouco delicado da gente colocar, mas é no sentido de vocês poderem entender que a dificuldade, eu acho que a palavra melhor que cabe para pai, para mãe, para professor, e que eu quero, na verdade, passar é que temos dificuldades. E as nossas dificuldades não devem ser como ser levadas ou colocadas como certo e errado. Porque senão a gente entra num julgamento de valor. E não é essa a ideia que a gente quer passar aqui para vocês. É no sentido amplo de que se eu estou falhando, ou se eu estou tendo comportamentos com meu filho dentro da minha casa, com ele diariamente, que são às vezes comportamentos mais agressivos, e aí eu perco o controle, eu perco os meus limites, eu saio do sério com meu filho rápido, eu não tenho paciência, já tô gritando, já tô brigando e de repente estou escalando para uma coisa pior, que estou usando a minha agressão física além da verbal, então eu já extrapolei todos os meus limites e tem alguma coisa aconteceu que deu errado. É isso que eu quero que vocês entendam, parem para pensar. Porque se a gente fez isso, a gente pode não continuar fazendo. A ideia é que seja isso, né? Então, o que passou a gente não tem mais como apagar, mas a gente pode começar daqui para frente. Então, quando a gente começa a entender isso e a reconhecer que a gente tem essas fragilidades, essas dificuldades, e muitas vezes a gente não acredita que seja uma dificuldade, a gente não entende assim, a gente não dá esse significado. E a teoria, por isso que estudar é muito legal, muito importante, e é muito importante que a gente faça isso o resto da vida, né? A gente leia, a gente pesquise, a gente escute o outro. Então, a teoria vem nos mostrar e clarear aquilo que a gente achava que estava tudo certo, tudo resolvido e que a gente não precisava mexer. E aí, clareando isso, a gente tem uma percepção diferente e a gente tem a chance, dentro do entendimento, de mudar o que não tá bom. Então, é esse o convite. Vai ser sempre esse convite que a gente vai ofertar para vocês, porque a gente erra, a gente falha, ok, mas que a gente não falhe, que a gente não erre, que a gente não incorra no mesmo erro sempre, né? Vamos sempre olhar para frente, vamos cada vez mais diminuir as nossas dificuldades, porque sim, temos dificuldades enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, porque cuidamos. Nós cuidadores temos um papel muito importante e desafiador, né? Ser pai e ser mãe é o papel mais trabalhoso e mais delicado e mais tudo que tem no mundo, né? E professor não é tão diferente, porque o professor cuida, né? Ele vai acrescentar a educação daquele filho que está lá dentro de casa e sai de casa para ir para a escola. Então, são papéis muito importantes, de cuidadores muito importantes. E que se a gente for perguntar para qualquer pai, para qualquer mãe, a gente vai ter na memória os professores que nos formaram, os professores que ajudaram a gente no caminho da educação, a gente vai ter lembrança. E a gente vai ter lembranças boas e vai ter lembranças ruins, como tudo na vida. E a ideia é que a gente tenha e que a gente propicie para os nossos filhos lembranças saudáveis, lembranças prazerosas, lembranças reais e que às vezes até mais difíceis, mais duras, vamos dizer, no sentido de coisas que eles não acatam, que eles não querem, mas que a gente vai precisar colocar como limite, que a gente sempre vai precisar colocar isso para os filhos, né? E que muitas vezes eles hesitam e eles não querem, mas que a gente vai precisar colocar. Ou que a gente vai precisar dizer não na hora que a gente lá no fundo queria dizer sim para que eles não fiquem chateados. Só que a gente tem que dizer não, porque a vida não é só sim, né? E nem deveria. Então, é isso que eu quero nesse vídeo, junto com vocês, da gente fazer esse apanhado. Então, relembrando, quando a gente fala da estruturação, da formação da nossa personalidade, a gente vai entendendo que ela tem nomes, né? Que o nosso ego é dividido em partes. E que essas partes, quando a gente começa a entender, a dar nome para elas,
a gente começa a olhar para dentro da gente e falar, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como que dentro de mim tem uma parte que quer fazer uma coisa, mas ela faz outra? Como que dentro de mim tem aquilo que funciona, que parecia com os meus pais, parece que eu tô repetindo o comportamento dos meus pais, e que quando eu era criança pensava assim, eu nunca vou fazer isso que os meus pais fazem. E aí a gente, quando vira pai e mãe, a primeira coisa que a gente faz é isso. Então tem esse entendimento, porque a gente vai começar a nomear, né? A colocar nomes, que são os estados do ego, que dentro do ego ele é dividido em partes, e que cada partezinha lá, quando o Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, disse, nos mostrou, ele colocou um nome, que é o nosso estado de ego pai, nosso estado de ego adulto e nosso estado de ego criança. E que cada estado de ego tem uma função, ele funciona de uma determinada maneira. E que vai fazer a gente compreender como a gente vai funcionar na nossa relação, nas nossas relações de modo geral, e com os nossos filhos e com os nossos alunos. Então, se eu sou um pai autoritário, da onde vem tanta autoridade? Na verdade, não autoridade, autoritarismo. É importante a gente entender que tem uma diferença muito grande em ser autoritário e ter autoridade. São coisas diferentes. E o convite aqui é que a gente olhe para a autoridade. A gente, enquanto pai e mãe e enquanto professor, a gente precisa ter uma figura de autoridade com os nossos filhos e com os nossos alunos. Isso até para o bem deles. De saber que a gente é autoridade, primeiro que a gente veio primeiro, que a gente sabe mais e que a gente está ensinando e cuidando. Então a gente tem, só por isso que eu falei, uma figura de autoridade para eles. E que olha como seria bom, ou vai ser bom, ou será bom, os nossos filhos olharem para isso, sentindo essa autoridade, sem que a gente precise ser autoritário. Sem que a gente precise colocar o dedo na cara deles ou enfiar a mão na cara deles, um jeito duro de falar, um jeito grosso de falar. Não, eu não preciso fazer isso. E eu não vou perder a minha autoridade se eu resolver agora não bater mais no meu filho. Se antes eu batia, agora eu não quero mais. Se você não bate, então não continue batendo. Porque não é pela surra, não é pelo castigo, não é pela agressão física, não é pela agressão verbal, não é pela humilhação que a gente vai criar uma autoridade com os nossos filhos. Os nossos filhos podem até responder num comportamento de obedecer, ou até mais, num comportamento de se adaptar a isso. Que não será uma adaptação saudável, não será uma adaptação positiva. Ela vai ser uma adaptação negativa. Mas ele vai me obedecer porque ele vai ficar com medo de mim. E será que se a gente coloca muito medo, se a gente coloca medo para os nossos filhos, essa é a maneira saudável de ter uma relação? Não é. Então, a gente pode e deve ser uma figura de autoridade para eles sem usar esses recursos. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa falar com eles, colocar os limites e ser assertivo. Não é não, sim é sim. Tem a hora de parar e a hora de continuar. Tem a hora de brincar e a hora de recolher. Tem a hora de fazer dever e tem a hora de lazer. Tudo tem uma hora. Quando a gente consegue estipular isso para a nossa vida primeiro, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, isso já melhora muito. Se a gente entra numa disciplina, né? Porque às vezes a gente está desorganizado, a gente está correndo, a gente não se dá conta. Então a gente pode parar um momento e pensar, nossa, mas meu dia está tão confuso, eu começo, o horário já tá diferente, eu já acordei no horário que não era para acordar, e o dia começa todo atropelado, e até o final do dia eu já estou cansada e já cuspi marimbondo para tudo quanto é lado. Então, não. Então, se a gente se organiza, se a gente tem essa organização com a gente passa isso para os nossos filhos. Né? Porque se a gente vive numa desorganização, e eu estou falando até de uma desorganização externa, da gente colocar um cronograma e não obedecer esse cronograma, da gente
criar metas e a gente não seguir aquelas metas ou os objetivos, e aí a gente vai se perdendo, a gente fica desorganizado. Além dessa organização externa que a gente precisa ter uma organização interna. Porque se o meu externo tá ali e tá tudo acertadinho para eu começar, mas se eu não tenho uma organização interna, eu não vou cumprir com aquilo. Porque tudo começa dentro da nossa cabeça. Se eu tô desorganizada internamente, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Tudo que eu planejei ou tudo que eu imaginei, eu não vou conseguir fazer. E isso vai respingar, ou isso vai ser direto para o meu filho, para o meu aluno dentro de sala de aula. O professor passa muito por isso, porque o professor, ele precisa, para ele poder ensinar, de no mínimo uma classe, uma turma que dê atenção para o que ele está falando. Se ele chega numa turma que está todo mundo gritando, está todo mundo falando alto, tem uma turminha lá no fundo, a turma do barulho, a turma da algazarra, não sei o que não tá jogando, tá no celular, ele não vai conseguir dar aula. Ele vai dar aula, mas não vai dar aula para aluno, ele vai dar aula para o vento. Então ele vai precisar dessa disciplina, né? Os professores vivem isso diariamente. Então ele precisa de disciplina e ele precisa passar isso para o aluno saber que aquela disciplina, que aquele limite que ele coloca é importante para que ele aprenda. Porque se ele não ouvir o que o professor está falando, ele não vai aprender. Não é verdade? Quem é professor sabe o que eu estou falando. Então, dentro de casa não é diferente, né? Claro que cada um vai viver a realidade que se pede, que se tem. Escola é uma coisa, dentro de casa é outra. Então, dentro de casa não é diferente. Claro que cada um com a sua realidade. Cada realidade pede uma coisa diferente. Dentro de casa, uma realidade, dentro da escola, outra. Mas quando a gente tem uma organização interna que esteja estruturada, a gente melhora as relações, a gente melhora o convívio, a gente melhora tudo. Então, por isso que é muito legal a gente aprender, e por esses vídeos que eu venho postando há muitos meses, como que a gente pode construir relações saudáveis com os nossos filhos e alunos, porque isso é extremamente possível, né? A gente priorizou os pais, os professores, porque são cuidadores muito importantes, os pais são essenciais, primordiais na vida de qualquer filho, e depois os professores. Claro que qualquer pessoa que ajude, que tenha convívio, que tenha contato, que tenha uma relação também é importante, mas a gente priorizou muito isso porque são papéis fundamentais na vida de qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer ser humano, né? São os alicerces ali, é a estrutura mesmo, desde o início da vida, que se eu consigo proporcionar para o meu filho uma base, uma estrutura forte, meu filho segue a vida com base, né, com valores arraigados e que eles vão levar para o resto da vida, que são muito produtivos, né, que são frutíferos, vamos dizer assim. Então, ter um entendimento interno, ter um entendimento de como acontece, como que a gente se comporta, qual o comportamento que a gente tem que é repetitivo e que não é legal, que não tá bom com meu filho, que não tá bom com meu aluno, que não produz coisas boas, é extremamente importante. Então, sempre é bom a gente ficar atento. Aprender isso é maravilhoso. Quando a gente tem essas ferramentas, a gente nunca mais vai ter a mesma relação com o filho nem com o professor. Com os alunos, né? Porque a gente vai prezar por aquilo que é mais saudável, a gente vai prezar por aquilo que é bom, para aquilo que dá frutos. E é isso que a gente quer aqui. Então, esse entendimento é essencial. E aí, em algum momento eu falei da comunicação humana. Então, a comunicação que a análise transacional traz como transação, né? É quando eu tenho duas ou mais pessoas e eu me comunico com elas. Como é a minha comunicação com meu filho? Como é que acontece isso? Quando eu falo com meu filho, ele entende? Ele não entende? Eu falo de um jeito tranquilo, eu falo de um jeito agressivo, eu falo de um jeito sem paciência. Dentro de sala de aula eu já entro impaciente, já entro nervoso, eu entro nervosa e eu não quero papo com meus alunos, eu quero dar disciplina e quero ir embora. Então, se eu tô vivendo esse ambiente desse jeito, se eu tô me comunicando desse jeito, alguma coisa desarmonizou, né? É possível que a gente retome isso e que tenha uma comunicação direta, limpa,
saudável com as pessoas que a gente quer cuidar, que a gente quer ensinar. Então, a transação, quando eu tenho um emissor que vai emitir a comunicação, que vai começar a falar, e um receptor, que vai receber a mensagem que eu estou emitindo. Então, nesse trajeto, a gente começou a entender como que a comunicação pode ter ruídos. E aí chega lá na pessoa que está ouvindo e ela não ouvir do jeito que a gente gostaria. Ou ela escuta e responde de um jeito ok, beleza. Mas quando ela escuta e ela me responde de uma outra coisa que eu não estava perguntando, o que eu questionei, o que eu falei, alguma coisa se cruzou nesse caminho, que a gente fala que são transações cruzadas e que teve ruído na comunicação. E aí iniciam as discussões, as brigas, as chateações. A gente fala uma coisa, a pessoa escuta outra. Isso é muito comum dentro de casa, principalmente com os filhos, né? Eu falo uma coisa e o filho entendeu outra. Então, se ele já tá nesse vício que virou automático, eu posso rever isso. Porque tudo vai iniciar e vai terminar em mim. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou primeiro. Então, eu posso sim ter uma comunicação que seja direta com ele. Se ele não entender, eu vou repetir. Filho, eu te perguntei isso. Então, me responde isso que eu quero saber. Né? E aí a gente vai começar a entender, vai começar a experimentar que as brigas vão diminuir, as chateações não vão ter mais. Isso tem uma queda mesmo, porque eu começo a ter uma comunicação direta com o que eu quero do meu filho. E não fico falando com intenções, com segundas intenções. Eu falo direto. Porque a segunda intenção, principalmente a criança, ela pega. Meu pai fala uma coisa, mas ele estava com um olhar para mim que ele queria dizer outra coisa. A criança, ela é extremamente perceptível. Por isso que a criancinha pequenininha que não fala ainda, ela não tem a expressão verbal, ela tem a expressão facial da mãe e do pai. Então, se a mãe tá brava, ela tem uma reação, se não tá, ela tem outra. Então, ela começa a ter uma leitura facial do que a mãe quer dizer com aquilo. E ela começa a ter umas respostas, ter respostas sobre aquilo. E ela vai crescendo assim. Então, ela já entendeu como a mãe se expressa. E aí, na hora que ela começa a falar, ela vai verbalizar o que ela tá entendendo que a mãe quer. Ou que o pai quer. Então, a gente tem um livro que fala O Corpo Fala. Então, a gente fala por vários... Não só pela linguagem, né? Não só oralmente. A gente fala pelo gesto, a gente fala pelo corpo, a gente fala pelo tom de voz, pela uma expressão no olho, de olhar, de não falar. Muitas vezes o pai se cala. Outro dia eu estava escutando o depoimento de um pai que ele falava: eu não falo alto com meus filhos, eu não brigo, não discuto com os meus filhos, mas na hora que eu começo a falar baixo, bem baixinho, eles sabem que eu tô aborrecido, que tem alguma coisa que não foi legal, e aí eles já sabem que alguma coisa não ficou legal, e aí a gente vai resolver. Então eu começo a baixar meu tom de voz. Olha só que interessante, né? Então, muitas vezes os pais acham que para que o filho escute, ele precisa gritar. Fulano, você não tá me ouvindo, cala a boca. Que é um jeito agressivo de falar. Quando eu começo a gritar, eu já perdi o equilíbrio. E se a criança está perto ou se o adolescente está perto, por que eu estou gritando? É para chamar a atenção, porque ele não está me ouvindo. Mas se eu comecei a usar esse recurso, e possivelmente eu continuo, é porque ou eu fui criada assim, ou eu entendi que é só assim no grito que ele vai me ouvir. Só que a gente pode repensar isso. Eu não preciso gritar. Eu posso ser mais assertiva, eu posso ser mais séria. Olha, agora eu tô falando uma coisa que eu quero que você olhe pra mim e é importante você ouvir. O que eu tô falando é sério, né? Então, assim, o grito necessariamente não é uma coisa que eu preciso gritar pra ele me ouvir. Isso é uma coisa que a gente aprendeu e que a gente vai repassando, às vezes, sem pensar, né? Enfim. Então tem todos esses jeitos, né? Os comportamentos que a gente usa pra gente se comunicar. E aí, lá pelas tantas, eu fui falando também do reconhecimento, do quanto é importante a gente ser reconhecido quanto ser humano. Porque a gente
precisa necessariamente, fundamentalmente, essencialmente, primordialmente ser reconhecido. E em algum momento também eu falei que nos primeiros dias de vida, se um bebê não é reconhecido, se ele não é pego no colo, se ele não é acariciado, se ele não é tocado mesmo, pego no colo, troca a fralda, bota pra dormir, bota pra rotar, pego, ele tem que sentir a pele do outro, ele morre. Isso é o primeiro reconhecimento pro bebê. Por isso que quando os bebês nascem, geralmente eles já vão pro colo da mãe, sentir o cheirinho da mãe. E aí é muito bom que na primeira horinha de vida ele mame na mãe. Isso já gera um vínculo maravilhoso, ocitocina por tudo quanto é lado, que é o hormônio do amor, né? Que a mãe tá inundada de ocitocina. Isso quimicamente tem uma resposta extremamente funcional, positiva para o bebê e para a mãe também, né? Então o bebê ele precisa de toque. E se o bebezinho lá pequenininho precisa, que dirá a gente quando vai crescendo, que a gente sempre vai precisar disso. E isso é um dos reconhecimentos, não só o toque, mas o reconhecimento de eu poder olhar para o outro, enxergar o outro. Oi, tudo bom? Como você está? Esse gesto de cumprimento, de falar oi, você tá bem? Ou oi, como é que vai? Oi, bom dia. Isso é um reconhecimento, né? E aí a gente vai entendendo que esses tipos de, que são vários jeitos de reconhecer o outro. Quando eu falo olá, como você está? É eu falar olá olhando para o outro e significando o outro para mim. Não é oi, tudo bom? E nem olho para a pessoa. Então, esse jeito que é simples tem uma diferença quando a gente faz. Quando a gente começa a entender que o reconhecimento é importante. Porque a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, a gente também precisa de reconhecimento. Isso é sempre, a vida inteira. Quando a gente para de ser reconhecido pelo outro, quando a gente para de ser visto pelo outro, a gente adoece emocionalmente. A gente se entristece, porque a gente precisa disso. É vital para a nossa saúde mental. E também para a nossa saúde física. Né? Então a gente foi entendendo como o reconhecimento de um cumprimento, de um aceno de mão, de uma fala, de um abraço, de contato físico, né? De dar o alimento para o outro, tudo isso é um tipo de reconhecimento. Ele é vital para a gente estar vivo, é vital para a gente sobreviver, é vital para a nossa sanidade mental, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física. Né? Olha como isso é importante. E aprender isso, gente, é tão maravilhoso. Os vídeos sobre carícias, que é a unidade de reconhecimento, que eu falei muitas vezes aqui, se vocês puderem rever, é muito legal de aprender. É bonito de ver como que uma pessoa estudou isso e entendeu como isso é essencial pra gente, porque a gente mesmo sem saber que o nome é carícia, ou o significado de reconhecimento humano, a gente sabe o tanto que isso é importante. Quando a gente tem um abraço, quando a gente tem uma atenção, né? A gente dá atenção para o filho que está precisando. E muito mais agora nessa situação de pandemia que a gente está vivendo e que a gente precisou se isolar. O isolamento ele é muito cruel para o ser humano porque a gente não foi feito para ficar isolado. Somos seres gregários, a gente precisa do outro. Não no sentido de dependência, no sentido negativo de que se o outro for embora eu vou morrer. Não, não é isso. Mas no sentido de que eu preciso do outro enquanto o outro precisa de mim. Porque a gente vai trocando as energias, a gente vai trocando ideias, a gente vai trocando tudo. Eu preciso do outro para ter filho, eu preciso do outro para me relacionar. Então, a relação é feita de duas ou mais pessoas. Somos seres relacionáveis, gregários. Então, isso tudo faz bem para a pele, faz bem para o coração, faz bem para a mente, faz bem para tudo. Né? Então, nesse sentido da gente estar isolado, a gente precisou prestar mais atenção na atenção. E aí, eu acho que muitos pais dentro de casa começaram a perceber que a atenção que eles estavam dando para os filhos não era suficiente. Porque às vezes não é. A gente vive num mundo que cobra muito, né? A gente tem que trabalhar muito, porque a gente tem que ter dinheiro, tem que pagar as contas. E às vezes os pais ficam muito tempo fora de casa e não conseguem perceber que os filhos sentem a falta dos pais. E não de ter mais um brinquedo,
e não de ter mais um jogo, e não de ter mais dinheiro de mesada dos adolescentes, de ter coisas materiais, mas de atenção. Porque essa é outra atenção, quando a gente escuta, é um dos melhores reconhecimentos que a gente pode dar para o outro, a nossa escuta. Então, quando a gente para escutar um filho, o que o filho está querendo dizer, o que o filho está pedindo, ou qual é a dificuldade que o filho tem, a gente inunda aquele filho de amor. Quando um professor para ouvir o que os alunos têm para dizer, ele também, nesse momento, dá muito amor para essa turma, para esse aluno. Ou muitas vezes um aluno não está entendendo a matéria, está desesperado, está chorando, não sabe, está ali naquele momento do 2º grau do ensino médio, né? E que ele está preparando aí para fazer vestibular, que é extremamente pressão por todo lado, tem que estudar, tem que... É Enem, enfim, é faculdade, o que vai escolher, às vezes não tem um curso, é aquela confusão, muito mais pressão no ensino médio que os adolescentes sofrem. E aí ele quer do professor uma atenção assim, olha, eu tô perdido, eu não sei o que eu quero, ou essa matéria eu não aprendo de jeito nenhum, me ajuda aqui. E o professor para e escuta esse aluno. Então, eu escuto relatos de adolescentes que quando eles vivenciam isso com os professores, eles se acalmam, eles começam a prestar atenção na aula que eles não curtem, que eles não querem, mas eles precisam estudar para fazer vestibular, ou para fazer a prova, para passar de ano, sei lá. E o rendimento começa a melhorar, porque ele teve a atenção que ele estava precisando daquele professor. Então, gente, são gestos simples, né? Às vezes a gente quer florear demais, quer fazer uma coisa muito grande. Não, quando a gente escuta o outro, a gente reconhece o outro, a gente vai ter um tempo de qualidade para entender o que aquela pessoa está precisando. Isso é curativo. Isso é tão grande, que se a gente passar a fazer isso, se a gente não faz, e passar a fazer isso com os nossos filhos dentro de casa, e com os nossos alunos dentro de sala de aula, vai mudar. Às vezes o filho está agitado, está indisciplinado, está respondão, porque ele está precisando da escuta do pai e da mãe. Está precisando da atenção do pai e da mãe. E também em sala de aula não é diferente. Às vezes uma turma que é muito indisciplinada, que é muito bagunceira, que toca o terror e o professor não sabe mais o que fazer, muitas vezes pode ser porque o professor não escuta o aluno. Tem relato de professor também falando que quando eu passei a escutar os meus alunos, a minha turma ficou disciplinada. Os alunos começaram a prestar atenção, começaram a entender a matéria, começaram a ter nota melhor. Então isso é real e isso é uma coisa simples de fazer. Então quando a gente começa a aprender isso e a tomar isso como verdade e como comportamentos saudáveis, funcionais, produtivos, a gente muda as relações para muito melhor, né? Então a gente também falou disso. E aí a gente falou de como eu me vejo e como eu vejo o mundo, que são as posições existenciais. Então, se eu começo, ou se desde sempre eu me vejo como uma pessoa mais que o outro, eu vou ter uma relação com essa pessoa de um jeito. Mas quando eu vejo que eu sou menos que o outro, eu vou ter outro tipo de relação com essa pessoa, ou com as pessoas. Então, como é importante eu perceber como eu me vejo e como eu vejo o mundo. Se eu tô me vendo de uma maneira ok, positiva, ou se eu tô me vendo de uma maneira não ok, negativa. Porque isso, gente, faz toda a diferença nas relações. E não vai ser diferente na relação que eu tenho com meu filho. Porque se eu me vejo maior que ele, mais que ele, eu vou ter um tratamento com esse filho. Se eu me vejo menos que ele, eu vou ter outro. Então, nem essa posição, nem essa outra que eu falei, elas são boas. É muito importante a gente entender que a gente precisa se ver mais no sentido de ok e ver o outro mais no sentido de ok. Então, eu estou ok e você está ok. Essa é a ideia que a gente traz para vocês, não é nem ideia, é a verdade que se eu me sinto ok, eu quero que o outro fique ok. E aí a gente estabelece uma relação de igualdade no sentido de que
Mesmo que eu seja pai, mesmo que eu seja mãe, mesmo que eu seja professor e que eu vim primeiro, que eu sei mais que eu estou ensinando, eu sinto que aquela pessoa que eu estou ensinando, ela também é uma pessoa ok. Ela é ok no sentido de ser saudável, de ser capaz, de conseguir, de, de, de tudo que seja bom. Isso é okeidade, é saúde. Não quer dizer que eu sou mais porque eu sei mais. Não. É no sentido de eu sou ok porque eu me sinto e sou uma pessoa saudável, porque eu sou capaz de aprender, porque eu sou capaz de fazer, porque eu escuto, eu também falo, porque eu tenho o senso do outro, eu percebo o outro, não fico só em mim. Isso é saúde mental. Isso é ser ok. Então, quando eu sinto isso, eu vou querer com certeza que o meu filho sinta isso. Então, nós dois somos ok. Quando eu sinto que eu sou um professor ok e quero que a minha turma seja ok, eu vou convidar o meu aluno a ser ok. E não ser mais que ele, porque eu sei mais. Não, eu sei mais mesmo. Mas eu quero que ele seja ok para ele se sentir saudável, se sentir capaz, mesmo nas dificuldades. Ele é capaz de aprender. Olha que bacana isso. Isso a gente falou também. Então, todos esses conceitos, todas essas ideias que são conceitos, eu venho falando ao longo desses meses aqui e eu tenho certeza que isso ajuda a gente estabelecer relações saudáveis. Certeza absoluta, porque isso eu trago para minha vida diariamente. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei uma pessoa mais consciente de quando, muitas vezes, às vezes eu tô deslizando, tô tendo comportamentos que não são bacanas, eu retomar, porque isso acontece, né? E isso é ok, a gente perceber, poxa, eu acho que eu fui demais, eu acho que eu pisei na bola, eu acho que eu não precisava ter falado assim com a minha filha, com o meu filho, e eu retomo porque eu posso fazer isso. Sim, os pais podem fazer e até devem. Não que eu preciso me justificar para o meu filho, não é isso, mas que se eu tenho esse senso dentro de mim, eu sei que eu perdi o equilíbrio, eu sei que eu saí do meu limite, do meu controle porque eu estava num dia muito ruim, eu posso retomar e fazer diferente. Isso é ok, isso é ser saudável. E aí o script de vida, né? Quando a gente falava do roteiro, todo mundo tem um roteiro pré-estabelecido lá desde pequenininho que eu vou já começar a pegar as mensagens da minha mãe, do meu pai, de quem cuidou de mim, e vou começar a escrever o roteiro da minha vida que Bernie, o criador da análise transacional, chamou de script. Então é o roteiro, como se fosse um roteiro de teatro mesmo, script de teatro. De que eu tenho esse nome, eu sou esse personagem, eu vou começar a fazer isso, vai ter um início, meio e fim. Então, para a gente não ficar preso a esse script que está pré-estabelecido e que desde muito pequenininha e muitas vezes ali na minha pré-consciência, porque ele é pré-consciente, eu comecei a tomar decisões, eu posso rever agora e entender quais decisões eu tomei que não foram boas para minha vida e que eu fiz repetições inadequadas primeiro comigo nas minhas relações e aí eu passei para os meus filhos porque foi isso que eu fiz. Eu posso entender, rever, redecidir e fazer tudo de novo. Fazer tudo diferente. Ou as coisas que não foram legais, redecidir e fazer diferente. Então, isso tudo ajudou muitas pessoas que passaram pelo consultório, que eu tive a chance de poder estar junto, de facilitar esses processos. E agora, não mais como terapeuta diretamente, mas como uma facilitadora que eu venho aqui, sim, como terapeuta, porque essa é a minha profissão, mas como uma pessoa que pode falar para quem quiser ouvir e quem quiser aprender a que é possível a gente hoje, a partir de hoje, tomar consciência das coisas que não são boas, não estão boas pra gente, enquanto pai, enquanto mãe, e que a gente passa para os filhos, e enquanto professor que a gente passa para os alunos, e redecidir e refazer e recomeçar para a gente tornar as nossas relações saudáveis, produtivas, frutíferas, funcionais, positivas com os nossos alunos e com os nossos filhos. Então é isso. Eu acredito mesmo que são potentes esses conceitos.
esses ensinamentos, e eu tenho certeza que é de fácil acesso, que é compreensível para você que está me ouvindo, e o convite sempre vai ser esse, para a gente olhar e para a gente rever quando a gente percebe que não tá bom, ou às vezes até quando a gente nem percebe, né? Por isso que eu acho que esses vídeos são tão úteis para vocês, porque às vezes a gente tá achando que tá fazendo tudo certo e fazendo tudo certo, mas as coisas não estão muito bem, a gente não tá sentindo que tá legal. Então esses vídeos também ajudam a gente a pensar, poxa, isso eu nunca tinha parado para pensar, mas é verdade. Então isso também é uma ajuda que a gente traz aqui para vocês e que a gente tem certeza que isso pode melhorar, ok? Então é isso, eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!